cognitivos. No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria das ideias de Platão. Essa obra aqui que é uma coleção essencial da filosofia grega, Sócrates, Platão e Aristóteles, essa coleção aqui. Que tem a Apologia de Sócrates, a Teoria das Ideias, a Poética e tópicos 1, 2, 3 e 4 do Aristóteles. Então, entendendo o mundo com os olhos, dar um pouquinho a essa obra. Responde que nós não podemos atribuir o ser ao não ser, porque este é inefável, impensável, inexprimível. Não é possível, portanto, qualidades de ser ao não ser. Exatamente nesse ponto reside um paradoxo que perdura até hoje. Quando nos referimos ao não ser, dizendo que ele é impensável, estamos dando uma qualidade a ele. E quando isso ocorre, o não ser passa pelo caminho da negação, a ser algo. De certa forma, fica evidente o seguinte problema. O não ser está fora do discurso racional. Ele representa o limite do método filosófico do diálogo. É, de certa forma, um ataque contra a maiêutica criada por Sócrates, a arte de dar à luz às próprias ideias, a qual, através do diálogo crítico, produz o conhecimento. Nesse momento, o estrangeiro recorre às formas tentando explicar por que as coisas têm as propriedades que elas têm. Em O Sofista, esse debate chega a seu ápice. Platão acaba mostrando que a questão em torno do não ser se transforma em uma espécie de buraco no qual o sofista se esconde. Sem esse recurso, o sofista se torna, para Platão, um dissimulador, um malabarista das palavras. De certa forma, o texto se torna um ataque ao homem político, educador e filósofo representado pelo sofista. Como os sofistas estavam envolvidos com os debates políticos da época e eram, em sua maioria, estrangeiros, o texto de Platão se torna um ataque ao cosmopolitismo e ao debate democrático. Ele está batendo a democracia, né? Ele defende uma epistocracia, uma epistemocracia, um governo dos filósofos, né? Ou daqueles que detêm o conhecimento, o saber, que seria o filósofo. Que é defendido hoje numa versão diferente pelo Jason Brennan. Segundo ele, a democracia é um regime falido que acaba não trazendo, não entregando aquilo para o povo insatisfeito, e por conta disso, quem deveria governar são aqueles que conhecem, né? No campo da economia seriam os economistas, no campo da política os cientistas políticos e aí assim por diante, né? Só os detentores do saber e do conhecimento dentro daquelas doutrinas poderiam, dentro dos campos políticos, poderiam atuar e atuar da melhor forma possível para o povo, pensando de acordo com a ciência no que vai fazer bem. Assim como o médico, ele sabe o que vai fazer bem para o nosso corpo, os estudiosos da economia, da política e de todas as áreas, né, da fazenda, da agricultura, vão trabalhar no sentido de melhorar as nossas vidas. Mas isso é uma outra vertente, uma outra versão. Esse diálogo da maturidade filosófica de Platão joga luz sobre muitos pontos fundamentais do pensamento do filósofo em seus últimos anos de vida. De certa forma, o texto transmite certo conservadorismo, pois, em função de trabalhos como o do filósofo francês Francis Wolff, hoje sabemos que os sofistas eram profundos defensores da democracia ateniense. O fato de eles receberem dinheiro para ensinar era mal visto por Platão em razão das noções aristocráticas na qual o filósofo havia sido criado. Ele era um aristocrata, né? Alguém que não precisava de trabalhar nem de ganhar dinheiro para vender o conhecimento, para sobreviver. Para os gregos de Atenas, o trabalho assalariado era um demérito, né? E o trabalho manual menos ainda. O trabalho das ideias já era, se você cobrasse, seria algo mal visto. O trabalho manual era só para escravo, né? E estrangeiros. Os sofistas, com sua presença cada vez mais intensa na formação dos novos líderes atenienses, acabavam engajados nas questões da cidade. O ataque de Platão aos sofistas vai contra o poder que esses novos formadores de opinião estavam conquistando. Segundo as palavras de Roger Poldroyd, os sofistas gregos não são tão estúpidos e cúpidos quanto Platão quer dar a entender. Não era tão simples assim vencê-los num debate ou tentar provar a sua ideia, a sua teoria sobre a deles. Eles eram muito hábeis e eles vão colocar de forma caracterizada que não estão preocupados com a verdade, com a justiça, com o bem. Na verdade, para eles não existe verdade, justiça e o bem. O homem é a medida de todas as coisas, e se for com Gorgias, por exemplo, para ele não existe nada. Nada existe. Mesmo se existisse alguma coisa, não poderíamos conhecê-la. Mesmo se a gente conhecesse, a gente não poderia comunicá-la, passar para alguém. Então, esse era o pensamento, é um niilismo de Gorgias. É isso que está em Demagogia do Pensamento. Segundo Platão e também Aristóteles, né, a democracia corria um sério risco sempre de
incorrer, de ter como consequências ou desembocar numa demagogia. Ou seja, num governo de mentiras, num governo onde as pessoas não estão preocupadas com a verdade, com a justiça, com o bem, só engana as outras, passar a perna e fazer com que a corrupção role solta. É mais ou menos o que acontece nas democracias do mundo inteiro. Está um trecho dela aqui, Teodoro. O que ele diz? Ó? Fiéis, nós tem aqui na melhor ordem. Trouxemos este estrangeiro natural de Eleia. É um amigo dos discípulos de Parmênides e de Zenão, e filósofo de grande merecimento. E o Sócrates responde: não é o caso, Teodoro, de saber que trouxe um dos deuses em vez de um estrangeiro. Segundo aquilo de Homero, quando diz que, de regra, os deuses, e particularmente aquele preside a hospitalidade, acompanham os cultores da justiça para observarem o orgulho ou a equidade dos homens? Quem sabe se não veio contigo uma dessas divindades para nos surpreender e nos refutar, argumentadores tão fracos que somos? Seria algum deus disputador que você... Não, Sócrates, não é esse o caráter do nosso estrangeiro. Você viu aqui a ironia de Sócrates, né? Ele é mais modesto que todos esses amantes de discussões. Não acha absolutamente que o homem seja alguma divindade, porém divino terá de ser, sem dúvida. Não é outro qualificativo que costumo dar aos filósofos. Sócrates, e com razão, amigo. Porém, talvez a raça é mais fácil de conhecer do que a dos deuses. Em virtude da ignorância da maioria, esses varões percorrem as cidades sob as mais variadas aparências, contemplando sobranceiros a vida cá de baixo. Não me refiro aos pretensos filósofos, porém aos de verdade. Aos olhos de algumas pessoas, eles carecem em absoluto conhecimento. Para outros, são dignos de toda a consideração. Ora se apresentam como políticos, ora como sofistas, havendo até quem dê a impressão de ser completamente louco. Por isso gostaria de perguntar ao nosso estrangeiro, caso nada tenha a opor, como pensam a esse respeito lá por suas bandas e como os denominam? Teodoro, a que te referes? Sócrates, sofista, político, filósofo. Teodoro, mas ao certo de que se trata? Que te deixa tão alvoroçado para interrogá-los desse modo? E Sócrates responde: é o seguinte, desejo saber se os seus compatriotas os classificam em um só gênero ou em dois, se diferenciam um sofista político de filósofo, ou ainda, por se tratar de 3 nomes, se atribui um gênero diferente para cada nome. Teodoro responde: a meu ver, ele não se esquivará de nos elucidar esse ponto. O que diremos, estrangeiro? E o estrangeiro responde: isso mesmo, Teodoro, não me negarei absolutamente. Nem há dificuldade em dizer que os distribui em 3 gêneros. Porém, com exatidão, o que vem a ser cada um não é tarefa pequena nem fácil. Teodoro responde: nem de propósito, Sócrates. Está a sugerir um tema assaz parecido com o assunto sobre que o interrogamos pouco antes de virmos para cá. Suas desculpas de agora são em tudo iguais às que nos apresentou, conquanto admitisse que sobre isso já ouvira muitas discussões e que nada havia esquecido de quanto conversara. Então, esse é um trecho da obra O Sofista, né, de Platão, onde ele vai apresentar sua teoria das ideias, mas antes, né, tem um preâmbulo ali falando sobre política. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.